Olá, meu nome é Ivan Pina, advogado, especialista em licitações e contratos administrativos. E hoje nós vamos conversar sobre um tema às vezes um pouco conturbado, nebuloso, que faz com que alguns fornecedores tenham até alguns receios, achando que a licitação pode estar, de certa forma, voltada para aquele participante ou outro, com informações privilegiadas, mas não é bem assim. Hoje vamos entender, através de um conhecimento, de uma demonstração, que o pregão ele é uma forma idônea de disputa, ainda na sua forma eletrônica, e que garante bons preços para a administração pública. Vamos lá? Bem, é sabido, né, que o pregão ele foi criado pela Lei 10.520 de 2002, né, que instituiu no âmbito de todos os entes, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, essa modalidade de licitação. Né? Ela é destinada à aquisição de bens e serviços comuns. Okay? Então, a licitação dessa modalidade ela não pode ser utilizada para obras, né? Nem para os serviços incomuns de engenharia. Os serviços comuns de engenharia pode, como por exemplo um serviço de pintura, né? Algumas coisas mais simples. E estabelece lá o seu artigo 2º, que poderá ser realizado pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação nos termos de regulamentação específica. Né? Bom, o decreto 10.024 de 2019, ele revogou o decreto 5.450 de 2005. E ele é um novo decreto que regulamentou a licitação na modalidade de pregão na sua forma eletrônica no âmbito da União. Lembrando que os estados e os municípios têm que regulamentar também a sua modalidade de licitação pregão através de um decreto. Bom, como a gente vai conversar hoje sobre os modos de disputa da licitação, a gente vai partir para o artigo 31. Estabelece lá o artigo 31 que serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa. Aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital, ou aberto e fechado, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital. Lembrando que o critério de julgamento ele tem que ser o tipo menor preço, né? não se faz outro tipo de julgamento ou maior desconto, né? no âmbito de uma licitação na modalidade pregão. E então o fornecedor ele vai chegar, vai olhar o seu edital, vai verificar as descrições do termo de referência, verificar se atende aquele item, né? E apresentar a sua proposta. No dia da licitação, o pregoeiro, então, vai fazer a abertura, vai verificar as propostas apresentadas, verificar se ninguém se identificou, né, de alguma outra forma, verificar se a descrição mínima do objeto da licitação foi atendida e ele vai dar início à fase de lances. Tá? Eu elaborei um pequeno material aqui que tenta esmiuçar essas regras de uma forma um pouco mais simples, que é um monte de parágrafo, inciso, às vezes fica difícil para um fornecedor que não tem essa vivência e que queira ingressar no ramo de licitações, fica difícil às vezes ele enfrentar essa forma de disputa sem ter o devido conhecimento. Vamos lá. Então, digamos que a sessão ela esteja marcada para abrir às 10 horas, ok? E o pregoeiro, às 10h15, ele vai fazer a abertura da licitação. Aquela abertura que o pregoeiro verifica todas as condições de proposta, verificou, né, lá para o pregoeiro vai apresentar assim, proposta 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme cada sistema. Tem sistema de licitação que coloca proposta A, B, C, D, E, enfim. O pregoeiro ele não tem acesso às informações sobre o licitante. Né? Então ele abre a proposta às 10h15 e estabelece o decreto que o prazo de duração
ele é de 10 minutos, tá? Nessa etapa de 10 minutos, os pregoeiros vão apresentar seus lances, né? Então, a princípio, tem duração até 10h25. E digamos que às 10h24, um fornecedor B dê um lance, né? O que isso vai acarretar? Lembre que a licitação estava marcada para as 10h25. Se houver lances quando faltar 2 minutos, ok? 2 minutos, então entre 10h23 e 10h25, se houver lance nesse período, o sistema vai ficar postergando mais 2 minutos. Então, o que era marcado para 10h25 fica marcado para 10h27. Aí, digamos que às 10h25 o fornecedor A deu um novo lance. Ora, está dentro desse período, né? 2 minutos, né? 10h27 menos 2 minutos daria 10h25. Então, o sistema vai prorrogar de novo por 10h29. E assim sucessivamente até a consecução, a resposta, né? A melhor proposta, a obtenção da melhor proposta durante a licitação. Tá? É claro que o pregoeiro ele pode, né, admitir o reinício dessa etapa em nome do atingimento do melhor preço, da melhor proposta. Ele vai ser assessorado pela equipe de apoio, vai verificar se de fato aquela licitação teve uma disputa razoável e vai decidir pela reabertura da etapa de lances. Tudo bem? Bom, já o modo de disputa aberta e fechado, creio que hoje seja o modo de disputa no âmbito federal mais utilizado. Isso porque ele garante, né, de certa forma, um preço, vamos dizer assim, mais bem pensado, mais bem planejado e acaba atingindo o âmago de cada fornecedor, porque ele não sabe qual vai ser o próximo lance. Aqui, durante a fase aberta, o licitante consegue visualizar que ele é o vencedor da fase de lances, né? Vai ter uma mãozinha lá dizendo para ele que está ok, uma corzinha dizendo, conforme cada sistema, vai estar dizendo que ele está sendo o vencedor. Né? Então, por exemplo, o sistema do Banco do Brasil, ele mostra os lances de todos, né? Fornecedor 1, 2, 3, proposta 1, 2, 3, 4, 5, enfim. É assim que funciona. O modo de disputa aberto e fechado, né? O que vai acontecer? Nessa etapa, né? Digamos que voltando àquele exemplo lá, que o pregoeiro abre às 10h15 a licitação, né? Então, durante a etapa aberta, o pregão ele dura necessariamente 15 minutos. Tá? Necessariamente 15 minutos. Essa é a etapa aberta. E aí vem um movimento que é o encerramento aleatório, né? Que pode durar até 10 minutos. Então, vejam, se o pregão, durante a etapa aberta, né, o pregoeiro abre a licitação, os fornecedores dão os seus lances, né, independentes entre si, e quando chega a 10h30, o sistema entra na fase de encerramento aleatório. Tá? Essa fase, isso é uma fase antiga, né, do decreto 5.450, e lá o encerramento aleatório ele podia durar de 0 a 30 minutos. Né? Então, essa etapa, né, ela é muito criticada por parte da doutrina, né, pelo seguinte sentido: bom, se a etapa aleatória pode durar 0 minutos, exatamente em atendimento ao princípio da impessoalidade, acabava que a vantajosidade, a economicidade, ela ficava prejudicada, porque quem é que dá lances, né, durante o período inicial, nesse caso aqui, dos 15 minutos iniciais? Entre 10h15 e 10h30, não se tem um vencedor propriamente dito. Então, assim, é uma etapa meio que morta. Né? Isso ocorria no decreto 5.450. Os fornecedores davam lances nessa etapa, era muito raro. Era mais provável que os lances viessem com toda a força durante o encerramento aleatório. E aí, durante o encerramento aleatório, como podia durar pouquíssimo tempo, 0 minutos, 10 segundos, muitos fornecedores achavam que o outro fornecedor estava sendo favorecido, ou que o pregoeiro tinha alguma espécie de controle
né, dessa etapa e conseguia garantir que determinado fornecedor fosse vencedor. Isso gerava sempre um problema, né, porque, pelo menos internamente, né, a pessoa acabava não tendo aquela confiança no sistema. Bom, aqui eu estou explicando de uma forma um pouco mais detalhada, porque sempre foi motivo de dúvidas, né, acerca da idoneidade do sistema. Então tá, por causa dessa crítica, essa etapa misturou, esse modo de disputa ele misturou uma etapa fechada que vem lá do pregão presencial. Como é que funciona isso? Ó, o autor da melhor proposta e aqueles até 10% com preços maiores passarão para uma etapa fechada. Nessa etapa, os fornecedores convocados terão 5 minutos para apresentar uma proposta final. E é sigiloso, ninguém sabe. Bom, vamos estabelecer um exemplo aqui. A situação 1, veja, tem o fornecedor 1, 2, 3, 4, 5, 6, com as suas respectivas propostas, 100, 101, 101, 99, 109. Bom, segundo a regra que está disposta no decreto, o que vai acontecer? Vão para apresentar, nessa etapa de 5 minutos, os fornecedores 1, 2, 3, 4 e 5. Mas isso por quê? Porque 10% de 100 vai ser R$10. 100 mais 10, R$110. Então, vejam, esses fornecedores aqui vão para a etapa de lances final, escondida. Eles vão dar um lance e ninguém vai ficar sabendo quem é o menor preço, né? O valor ele não vai ficar disponível, vai ficar disponível após os 5 minutos. Então, quem der o menor lance vai ser o vencedor. Tá? Então, assim, esse procedimento tem um intuito de fato, garantir uma proposta final vantajosa economicamente para a administração pública e evitar, né, que a mera aleatoriedade, né, o mero princípio da impessoalidade prevalecesse, né? Tem que haver uma mistura, né? O princípio da impessoalidade, princípio da economicidade. Então é assim que funciona. Vamos ver uma outra situação. Ó. Situação 2. Fornecedor 1 dá um lance de R$100, o fornecedor 2 R$102, 130 o fornecedor 3, 140, 150, 160. Veja que a gente tem que ter, né, a regra do decreto estabelece o quê? No mínimo 3 ofertas. Se não tiver essas 3 ofertas para a etapa fechada, né, porque aqui nós tínhamos, ó, quantas propostas aqui? 5, né? Foram 5 propostas que foram para a etapa de lances. Se não houver o mínimo de 3, tá? Não houver o mínimo de 3, vai chamar os próximos colocados. Então, veja, tem o fornecedor vencedor e tem que ter um mínimo de 3. Então, vai para a etapa de fechada quem? Fornecedor 2, 3 e 4, né? Mesmo eles não estando dentro do percentual de 10%. Tudo bem? Então, vamos lá. Se nenhum desses fornecedores, tanto na situação 1 quanto na situação 2, não der um lance final fechado, então, assim, é isso. A forma de ir para a etapa fechada foi devidamente explicada. Mas se nenhum deles der um lance final, vão ser convocados os demais fornecedores, né? Então, aqui nesse exemplo aqui, como foi para a etapa esse aqui, esses 4 primeiros, se nenhum deles, ainda que seja o primeiro colocado, tá? O primeiro colocado deu 100, tem que dar uma proposta lá, 99 e 99. Se ele não der uma proposta final, vai chamar o fornecedor 5 e 6. É bem provável que o fornecedor 5 e 6 não chegue a 99 e 99. Né? Mas, assim, o objetivo é chamar ao máximo todos os fornecedores para que tenha, de fato, uma proposta vantajosa. Agora, se depois dessa etapa os fornecedores que forem chamados para dar seus lances fechados, no caso da situação 2, todos forem inabilitados, essa aqui é uma situação em que a fase de proposta de lances acabou. A fase de lances acabou, né? Teve a proposta do lance fechado, digamos que o fornecedor 2, né, tenha dado aqui R$99, até passou para a primeira colocação.
Mas assim, no caso de todos eles que foram, né, para a etapa fechada, forem inabilitados, então no caso aqui dessa situação 2, o fornecedor 1, 2, 3 e 4, ou no caso da situação 1, fornecedor 1, 2, 3, 4 e 5, se todos forem inabilitados, né, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, né, e essa justificativa ela tem que ser o objetivo de alcançar a melhor proposta, admitir o reinício da etapa fechada. Então aqui, nessa situação, né, o fornecedor 1, 2, 3, 4 e 5 foram para a etapa fechada, né? Digamos que o fornecedor 1 tenha dado 99, o fornecedor 2 tenha dado 100, o fornecedor 2 tenha dado 101 e assim sucessivamente, cada um diminui R$1. Se todos eles forem inabilitados durante a etapa de habilitação, o pregoeiro pode chamar o fornecedor 6, certo? Mesma coisa aqui na situação 2. Se o fornecedor 1, 2, 3 e 4, né, que foram, todos eles deram lance, um deu 99, o outro deu 101, o outro deu 129, ou melhor, o fornecedor 1 não deu lance nenhum, tá? Mas o fornecedor 2 deu 101, fornecedor 3, porque basta um lance só dessa etapa fechada. O fornecedor 4, 130, e o fornecedor 1 manteve R$100, ele foi o vencedor da licitação na fase de lance. Mas durante a habilitação, esses 4 aqui foram inabilitados. Então pode o pregoeiro, mediante assessoria da sua equipe de apoio, reabrir a etapa de lance fechado para o fornecedor 5 e 6. Tá? Bem, é isso. Eu espero que eu tenha dirimido todas as dúvidas, né, durante essa etapa. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo prontamente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.